Bom, hoje a gente vai fundo na história de uma personagem que, olha, quase todo mundo conhece. Mas a trajetória dela, de acordo com uma fonte bem específica, carrega uma mensagem poderosa e, eu diria, bastante sóbria sobre relacionamentos. Para se ter uma ideia do tamanho dela, essa personagem é nada menos que a quarta mais lucrativa da DC Entertainment. Fica ali, ó, coladinha com Superman, Batman e Mulher Maravilha. Isso já mostra o peso do impacto cultural dela, né? É isso mesmo, estamos falando da Arlequina. E é a história dela que serve de base para essa análise. A gente vai desconstruir um texto devocional que usa a jornada da Arlequina como um estudo de caso, sabe? Para abordar um tema super sério: relacionamentos abusivos. Nosso roteiro tá bem claro. Vamos começar pela origem dela, ver como a fonte define o amor, analisar a relação abusiva, entender o alerta para os dias de hoje e fechar com a mensagem sobre a autoestima. Então, a primeira pergunta é: quem era a Arlequina antes de ser a Arlequina? A linha do tempo da jornada dela mostra uma transformação que é, no mínimo, impressionante. O que chama muito a atenção aqui é justamente essa queda, né? De uma profissional super promissora, com um futuro brilhante pela frente, para uma cúmplice totalmente devota. É uma perda completa da identidade original dela. Antes de entrar de cabeça na relação dela com o Coringa, o material de origem faz questão de estabelecer uma definição bem específica do que seria o amor. E isso cria um contraste, nossa, gritante. O texto usa esse famoso versículo de 1 Coríntios como uma espécie de régua, sabe? É o padrão ideal com o qual os relacionamentos deveriam ser comparados. E aí, quando a gente coloca lado a lado, de um, essa definição de amor da fonte, e do outro, o que o Coringa de fato fazia, fica claro que o relacionamento deles é a antítese completa. É um exato oposto desse ideal. Ok, vamos agora mergulhar nas dinâmicas específicas que, segundo a fonte, fazem dessa relação um caso clássico de relacionamento abusivo. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial: a motivação. A Arlequina não só suporta o abuso, ela suporta especificamente porque quer a todo custo provar o seu valor para ele. E esses são só alguns exemplos que o texto cita. Coisas bem pesadas, como ser expulsa publicamente, amarrada num foguete. Tudo isso pinta um quadro bem sombrio da realidade que ela vivia. É nesse ponto que a fonte faz uma virada interessante. Sai do estudo de caso da Arlequina e começa a oferecer conselhos bem diretos sobre relacionamentos modernos. E aqui vem um dos alertas centrais. Aquele padrão de comportamento, o desrespeito que aparece no namoro, a chance dele sumir assim como num passe de mágica depois do casamento, é praticamente nula. O texto então propõe uma alternativa em 3 passos para encarar a fase do namoro: levar a sério, garantir que se está preparado e, principalmente, usar esse tempo para focar no desenvolvimento pessoal, seja nos estudos, num propósito de vida ou na fé. Diante disso tudo, qual é o conselho principal para alguém que talvez sinta que precisa se contentar com um relacionamento que não é o ideal, um relacionamento de baixo nível? A fonte reconhece uma pressão bem real, sabe? A dificuldade de encontrar parceiros com os mesmos valores, o que pode levar muita gente a aceitar situações ruins só pelo medo de ficar só. Então, o conselho central é um apelo direto à autoestima, à percepção do próprio valor. A ideia é que ninguém deveria aceitar menos do que merece, simplesmente por medo da solidão. E, para combater diretamente esse medo da solidão, a fonte encerra com essa promessa de companhia constante, uma presença que transcende qualquer relacionamento humano. Então, depois de analisar essa história, que é um grande alerta, fica uma reflexão, né? Se a gente já sabe o que evitar, quais seriam então os sinais verdes? O que a gente deveria ativamente procurar num relacionamento verdadeiramente saudável?